guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Bora lá, Mateus capítulo 5. Qual é o versículo de hoje? Oi? 6. O que está escrito nele aí? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja bem que Jesus sempre mostra a recompensa que há para quem tem esse tipo de desejo na sua vida. Hoje, eu não vou entrar aqui no mérito, no detalhe, eu não quero perder tempo com isso, sobre todos os tipos de justiça que há. Até acho que deve ter juiz, advogados, pessoas mais bem qualificadas do que eu para explicar a você sobre isso. Mas eu quero te mostrar de que fome é essa, de que sede é essa que Jesus estava se referindo. Se você verificar, você vai ver que existe justiça social, existe justiça de vários tipos, de vários ângulos você pode olhar a questão da justiça. Mas eu quero focar duas coisas aqui, a fome e a sede. Irmãos, a pessoa pode até viver nua, sem veste, sem roupa, sem uma casa para viver, sem um lugar para ela morar, mas sem pão e sem água, ninguém vive. A pessoa pode viver na pior espécie de vida que ela possa ter, mas sem essas duas coisas, pão e água, é impossível que a pessoa viva, sem a falta de um dos dois. Porque se você tiver comida, mas não tiver água, você vai morrer do mesmo jeito. Se você tiver só água e não tiver comida, você vai morrer de fome. Né? Sansão, por exemplo, ele lutou contra os filisteus e depois dele vencer 1000 soldados filisteus, ele não tinha água para beber. Deu uma sede tão grande nele que ele disse: Deus, depois de uma grande vitória, agora eu vou morrer de sede. Aí Deus abriu uma água numa rocha para poder livrar Sansão da morte. A sede o mataria. Assim, o povo de Israel, eles saíram do Egito, estavam caminhando pelo deserto, mas no deserto eles depararam com uma coisa, a fome. E eles disseram para Moisés: trouxestes-nos para cá para morrer de fome? Se a pessoa não come e se a pessoa não bebe, ela vai automaticamente, por uma coisa ou por outra, ela vai morrer. E Jesus falou aqui que nós temos que ter esse apetite na nossa vida. Nós temos que comer, desejar comer. Agora, tem vários tipos de pessoas que elas não comem. Primeiro, vou falar só sobre uma delas que nós vamos entrar aqui nessa área, que são os mortos. O morto precisa de comida?
Você vê, por exemplo, às vezes a gente vai constantemente, nós estamos indo em locais fazer cerimônias fúnebres e ali tem pessoas, o morto está lá, mas as pessoas que estão lá têm fome. E tem as lanchonetes, você vai lá, tem as pessoas tomando café, tem as pessoas comendo um lanche, né? Tem gente que às vezes até sai para comer em outro local, né? Porque o defunto, ele não tem fome mais, ele não come. Mas as pessoas que estão vivas, elas vão sentir essa necessidade. E elas vão precisar da comida, e elas vão comer. Apesar de não ser um local adequado, apesar de não ser, né, eu me lembro, por exemplo, no dia, a minha mãe, ela por morar no interior, o velório do meu pai foi feito na própria casa, as pessoas não tinham, lá na cidade não tinha ainda um local adequado para isso, então as pessoas velam o defunto na própria casa, e ali as pessoas vão para lá, e eu me lembro que a minha mãe, mas ela comprou tanto biscoito, comprou tanta coisa, e as pessoas, o corpo do meu pai está lá na sala, e a galera está tudo lá na cozinha comendo. E o meu pai está lá só assim, ó, o corpo dele está lá só assim. E todo mundo vai lá e come, e ele não vai lá. E quem está lá está talado lá. Não muda nem o aspecto, não diz nem assim, traz para mim um café. Né, irmão? Assim, olha para o seu vizinho e diz assim, irmão, não é assim que você está em relação a Deus, não. Por quê? Porque o morto espiritual, ele também não tem desejo nenhum das coisas espirituais. Enquanto tem gente buscando, orando, clamando, enquanto tem gente cantando, o camarada está assim, ó. Parece que ele está em outro mundo. Está com o olho estatalado, nem fechar os olhos fecha. Parece que ele está em outro ambiente. O cidadão está na igreja há 10 anos, nunca aprendeu a cantar um louvor. Está todo mundo rasgando o coração, derramando a alma, lágrimas caindo dos olhos. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja em 1992. Eu olhava, o pastor estava orando, e o meu pastor, ele orava, só de oração, não tinha música não, era 40 minutos. E eu já ficava orando contra ele. Amém, Jesus, tá bom. Eram as únicas palavras que saíam. Amém. Verdade, Deus, verdade. Por quê? Porque ainda bem que eu já estava falando já, né, irmão? Pelo menos já estava começando a ficar vivo. Porque antes eu chegava lá, eu só olhava assim, mas pera, o que esse pessoal está falando aqui? Por que esse pessoal está chorando? Eu não sentia nada. Claro, irmão, qual é o sentimento que morto tem? Gente, mas para que isso? Essa falação, esse tempo todo aqui, ó. Para que isso tudo? Tem gente, por exemplo, irmão, que às vezes a pessoa está tão morta, mas tão morta, que o tempo para ela estar na casa de Deus é a única coisa que ela consegue olhar. O culto para ela é um tédio. A pregação para ela é como se fosse algo que estivesse sufocando ela, que estivesse acabando com ela. Os cânticos para ela, misericórdia, para que essa cantoria, para que esse negócio, não tem necessidade disso. Esse barulho, o louvor é apenas barulho. Pode ser o louvor mais bonito que tenha. Às vezes você pega, por exemplo, aqueles hinos bonitos que o pessoal compõe, grava, você adquire até um CD, leva para casa, igual nós temos o Tiago Pérez, vai estar conosco dia 24, amém, irmãos? Pois é, aí o que acontece? Agora está confirmado. Aí o que acontece? Antes estava marcado, agora está confirmado. É porque até nisso o diabo estava querendo agir, mas Deus foi maior. Aí o que acontece? Né? Você tem aquela música, você pega, aí o camarada, você está lá ouvindo, aquela coisa gostosa, aí chega o morto. O morto vai lá, tira, bota lá. Diante da balada, bum, bum, bum. Aí você olha assim, meu
Deus do céu. Quando não fala a boquinha da garrafa, né, irmão? Aí aquilo ali, não, isso aqui que é música, ó. Esse negócio aí, isso é muito parado, esse negócio muito estranho, muito esquisito. Mas por quê? Porque está morto. Olha o conselho que Pedro deu. E não foi, Pedro não está falando para os pecadores. Pedro está falando para as pessoas que haviam se convertido. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Abra aí na sua Bíblia. Versículo de número 2 também. Primeiro no versículo 1 ele manda a gente deixar algumas coisas. Enquanto não deixar isso, não consegue desejar os outros também não. Vamos ler o versículo 1 em diante. Vamos pegar do 1, pega do 1. Pega do 1 para mim. Quem é que está aí? É o Cruz? Hã? É o João, hoje é outro. Aqui tem gente bom demais, rapaz. Quem tem isso aqui não precisa de Betânia, não. Deixando, pois, o quê? Toda a malícia. Depois nós vamos estudar isso aqui outro dia. Isso aqui dá um estudo bonito, isso aí. E todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Primeiro tem que deixar isso aí. Segunda coisa, versículo 2. Desejai. Tem uma tradução que fala assim, ardentemente. É melhor do que essa que nós estamos usando aí. O negócio tem que arder, tem que queimar em você, tem que ser algo que mexa contigo. Ele diz, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, ou recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Preste atenção, irmãos. A falta do alimento adequado é que tem deixado o cristão ser nanico. O que tem de cristão nanico, de gente que não cresce, não é crescer para virar pastor, missionário, bispo, profeta, não é para isso. É crescer diante de Deus. É crescer diante do inimigo. Crente que o diabo faz dele gato e sapato. Crente que o diabo faz dele um capacho, que pisa, que pisoteia, que humilha, e às vezes a pessoa está anos e anos dentro da casa de Deus. Crente que está dentro do evangelho, mas está dentro da casa de Deus, e lá fora está no adultério. Lá fora está na mentira. Lá fora está na murmuração, como Pedro está falando. Lá fora está vivendo a malícia, a imoralidade. A pessoa está dentro da casa de Deus, está dentro do evangelho. Mas ela não mudou nada. A diferença é só da casa que antes ela frequentava ou não frequentava casa nenhuma, o lugar, porque quando a pessoa é religiosa tem um lugar onde ela frequenta. Graças a Deus o evangelho não é religião. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, quando a pessoa conhece o evangelho, ela chega de um jeito, mas o evangelho não deixa ela do jeito que ela chegou, se essa pessoa tiver fome daquilo que Deus tem para fornecer na sua mesa. Porque o que é de gente, meu irmão, que está dentro da igreja, mas não tem fome, porque a criança, assim que ela cortou, já tirou ela de dentro da mãe, cortou o cordão umbilical, que é por onde ela alimenta, sabe o que ela já faz? Abre o berreiro. E sabe quando é que vai calar? Os médicos, as enfermeiras estão lá limpando, tirando tudo primeiro, mas já tem que correr, enrolar no paninho e trazer para colocar o peito para mamar. Porque ela quer comer. Aquele desespero, ela chora. Tem criança que perde até o fôlego, que grita. Enquanto não põe a mamandeirinha na boca, e vai. E se não for suficiente, o que é que faz de novo? Como é que é, pastor Nilton? Pastor Nilton tem um assim, irmão. O menino fica chato, fica enjoado. Aí tem que pôr um assim e a outra já está assim, né? Isso é ele que fala do filho dele, não sou eu que estou falando, não. Ele que me falou. Já põe uma na boca e já fica com a outra aqui, que tirou aqui e já põe a outra, porque uma não é suficiente mais.
De tanto desejo que o menino tem, eu quero comer, eu preciso de comida. Pois é, da mesma forma que o desejo do alimento no nosso estômago é necessário, da mesma forma, na vida espiritual, nós temos que ter esse apetite, e enquanto não formos nutridos, enquanto não formos alimentados corretamente, nós não podemos parar. É dessa fome que Jesus está falando. É dessa fome, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas dão uma tapeada na fome, né, irmão? Às vezes, quando você está com muita fome e não tem o almoço, você come lá um lanchinho, alguma coisa, mas daqui a pouco vai dar o quê? Meu pai dizia assim: meu filho, se der a fome, beba uma água fria. Você toma água, você até distrai, você até esquece, mas daqui a pouco o que acontece de novo? Lá vem a fome. Enquanto você não comer, a fome não passa. Sabe o que acontece hoje dentro da casa de Deus? Dentro do Evangelho? É que a maioria do povo de Deus não tem fome. Sabe por que as pessoas choram? Sabe por que as pessoas buscam a Deus? Elas buscam pela casa própria. Eu não estou falando que seja errado, mas eu acho que o principal entre uma casa e a fome e a sede é melhor saciar a fome e a sede do que ter uma casa. É melhor ter a fome saciada e a sede saciada do que correr atrás do marido, de uma esposa, de um carro, de um emprego, sei lá, eu não sei. Mas as pessoas têm fome de crescimento material, as pessoas têm fome de sucesso, as pessoas buscam a Deus para poder adquirir os bens, mas as pessoas não têm fome de Deus. Inclusive, aquele povo para quem Jesus estava pregando. E para quem que Jesus estava pregando em Mateus capítulo 5? Para quem que era? Para os fariseus? Os saduceus? Os religiosos? Para quem que ele estava falando isso? Ele estava falando para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Se você é discípulo, ouça o que Jesus está dizendo para você nesta manhã. Por quê? Porque ele quer que não somente você o siga, mas que você tenha fome dele, que você tenha sede dele na sua vida. Porque se você não tiver fome, você não tiver sede, você não vai ser saciado. E toda pessoa, irmão, que não é saciado, ele fica inquieto. O motivo de muitos crentes não pararem, tem gente que só fica assim, ó, passando de um canto para o outro. Tem crente hoje, por exemplo, que às vezes ele só fica caçando uma coisa para comer aqui ou acolá. Mas por quê? Porque, na verdade, a fome dessa pessoa não é real. Ela só quer simplesmente só algo passageiro. Só matar aquela necessidade que ela precisa. Se você, às vezes, você pergunta, olha, pastor, eu preciso muito de Deus. Mas para que você precisa de Deus? Ah, eu preciso de Deus por causa do meu casamento, eu preciso de Deus por causa do meu salário, eu preciso de Deus por causa da minha família. Só isso? Só para isso que nós precisamos dele? Então nós não temos fome dele, nós temos fome do que ele tem para nos dar. Enquanto Israel estava preocupado com a terra de Canaã, Moisés estava preocupado com a presença de Deus. O que é que preocupa você, irmão? Porque se nós observarmos Mateus capítulo 6, versículo de número 33, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais, ou todas as outras coisas, o que vai acontecer?
essas coisas vão ser tiradas? Por que nós preocupamos com as outras coisas ao invés de preocupar com uma coisa só? Só há uma preocupação que o Filho de Deus deve ter. Qual? Ter Deus. Se tiver Deus, vai ter todas as outras coisas. Mas como o morto, ele não tem apetite, ele não come, é por isso que tem dentro da igreja muita gente que ainda não está vivo, porque não tem fome de Deus. Quer ver só uma coisa? Eu te mostrar um negócio aqui. Jó, capítulo de número 33. É legal esse versículo. Versículo 19 para mim, João. Nós vamos ler o 19 e o 20. Começa no 19. Podemos ler? Sim ou não? Está lá escrito, olha. Também na sua cama é o quê? É castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Versículo 20. De modo que a sua vida abomina até o quê? O pão. E a sua alma, a comida apetitível. Você tem aquela comida que você mais gosta? Todo mundo tem, não tem? Tem ou não tem? Aquela que você diz assim, hoje eu vou fazer. Foi me lembrar, né, irmão? Tem aquela que você mais gosta de comer? Tem ou não tem? Feijoada, sei lá o quê, tem gente que gosta de churrasco, tem boi no rolete. Aqui no Mato Grosso o negócio é pesado. Aqui, como é que chama? Como é que é aqui, pastor? O sistema é bruto. O pastor Nilton, ele falava isso comigo lá no Pará. Aqui o sistema é bruto, irmão. Aqui o sistema é mais do que bruto. O negócio é forte. Aí o que acontece? Quando você está doente, mesmo aquela comida que você mais gosta, se alguém trouxer, o que você vai fazer? Faz até vômito. Não quero, tira daqui. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai... Quando você está doente, você quer mais dormir do que comer. Você quer mais ficar deitado do que comer. Pode trazer aquela comida, aí você nem sente o cheiro, né? Você nem sente vontade de nada. Sabe como que está hoje? Muitas pessoas, espiritualmente elas estão doentes. Então por que elas não sentem tanto desejo e tanto prazer de comer? Tem pessoas mais ou menos que dizem assim, pastor, antes eu lia a Bíblia, antes eu orava, antes eu vinha para a igreja, era uma alegria. Pastor, hoje eu venho para a igreja arrastado. Eu venho mesmo porque tem que vir, sabe? Mas eu perdi tudo aquilo que eu tinha, aquilo acabou. Sabe o que é, querido? Você está doente. Quando você está doente, me dá um desânimo, eu pego a Bíblia para ler, aí eu estou dormindo. Eu venho para cá para o culto, é uma luta, pastor, com sono. A minha vontade é dormir. Às vezes a pessoa não dorme em casa, mas na igreja ela apaga. O que é isso? Está doente. Quando você está doente, quando nós estamos doentes, nós não vamos sentir fome, meu irmão. Pela comida, pode estar exalando o seu cheiro, as pessoas podem chegar, experimenta um pouquinho, o sabor é o mesmo, mas você não vai querer comer. Você não tem apetite. Assim, o que Jesus estava mostrando para o povo de Israel e o que ele está mostrando para mim e para você, é justamente a mesma coisa. Quando nós espiritualmente estamos doentes, nós não vamos ter apetite. Nós às vezes oramos, fazemos campanhas de libertação para tirar o nosso corpo físico, um nódulo, uma hérnia, uma infecção, uma inflamação, né? Nós lutamos contra aquilo, nós fazemos campanhas para ficarmos curados do físico. Mas não fazemos campanhas para ficarmos curados do espírito, da alma.
que não tem sede de Deus, que não tem fome de Deus. Não fazemos campanha para Deus nos acordar, para a gente sentir falta dEle, para a gente ter necessidade dEle. Deus, eu quero uma palavra, eu preciso de uma mensagem, fala comigo, me dá, Senhor, porque o pão alimenta seu físico, mas a palavra de Deus alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito, é o que te põe em pé. Se fisicamente você não come, você fica fraco. E espiritualmente, se você não tem a palavra de Deus, você vai ficar fraco e o diabo vai passar o trator por cima de você. Destrói sua família, destrói sua vida pessoal, destrói seus sonhos, destrói até mesmo o seu físico, que você tanto cuidou dele. Ah, pastor, tem gente, por exemplo, que vai para a academia, malha, passa ali 2, 3 horas malhando, porque eu quero ter um corpo perfeito. Amém. Pode fazer isso? Pode. Mas passa também 3 horas diante de Deus. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me levanta também. Põe meu espírito em pé. Deus, me alimenta. Deus, eu preciso dessa nutrição. Ah, passa. Ah, não, isso aí não tem problema não, que eu já malhei, já estou bem legal. Nós cuidamos do físico. Não é errado, não. Você pode cuidar? Cuide. Agora cuida do outro também. É disso que Jesus está falando para os seus seguidores. Se você não tem fome, se você não tem sede, Deus não vai te fartar. Deus não vai dar a você o que você não deseja. Mas não é uma fome qualquer, não é um desejo qualquer, é algo que seja intenso, é algo que incomoda você, é algo que te preocupa. Meu irmão, eu disse um dia para os pastores, essa frase saiu da minha boca assim aleatoriamente. Falei, irmão, se você, o dia que você não descobrir, até quando você não descobrir, que se você tiver tempo só para comer ou para ler as Escrituras, você vai deixar de comer naquele dia, só para você ler. Enquanto você não tiver isso, você não tem fome de Deus. Ah, pastor, mas eu não aguento ficar um dia sem comer. Mas você aguenta ficar um dia sem Deus. Sem comer você não aguenta, mas ficar sem Deus você consegue. É assim que muitos crentes são. Aí depois, quando eles caem em desgraça, Deus me ajuda, cadê Jesus? Cadê o pastor? Cadê o azeite? Cadê o óleo? Cadê a unção? Cadê a visita? É assim. Eu sou fiel. É? Eu disse para eles, o dia que você, naquela noite, uma vez só, naquela noite que você só tem aquela noite para ler as Escrituras ou para dormir, você vai preferir deixar o sono e você vai ficar com Deus. Enquanto você não tiver isso, você não tem fome dele. Não, pastor, mas pastor, eu não consigo ficar a noite sem dormir, pastor. Pois é, mas quantas noites a pessoa fica no hospital sem dormir e ela aguenta, não morre não. Mas sem Deus ela aguenta. Você está entendendo, irmão, como é que é a coisa? A outra coisa, vejam só, quando você vê que Pedro fala da gente desejar ardentemente para crescer, certo? Quando nós nascemos o quê? Crianças. E depois nós fomos crescendo. Só que no tempo nosso de infância, da nossa infância, veja bem, quem tem filho e quem tem irmão, quem tem parente, sobrinho, sei lá, qualquer coisa, né? Quem já criou, talvez você se lembra do seu tempo de infância, né? Vamos recordar. Recordar é viver. Muitas vezes a sua mãe gritava assim, meu filho, como a minha fazia comigo, o almoço está pronto. E a gente dizia, eu já vou, mãe. E eu já vou, mãe, passava mais 1 hora e ela dizia, meu filho, já esfriou a comida. Vem comer. E a gente dizia, eu já estou indo. E por que a gente não ia? Hã? Não. É que a gente estava brincando e preferia brincar do que comer. Porque tem criança que você tem literalmente tomar o brinquedo dela para ela comer, senão ela não come. Ainda mais essa... Deus me perdoe, já ia falar um nome aqui. Mas essa praga de videogame.
ficam lá tudo intestino aquele negócio lá, e você põe a comida na mesa e chama, e estão lá, parecendo assim. Vamos, estou indo. Meu Jesus amado, irmão. Hoje a diversão está melhor do que o alimento do céu. Os crentes preferem divertir. Eles vão uma vez por semana no cinema, porque lançou não sei o que, o sarraio que o parta do Satanás do inferno. Né? Lançou, é lançamento novo, é não sei o que. Caramba, um dia me forçaram tanto para mim ir no cinema, eu passei 1 hora e pouco naquele negócio. Falei, Deus, não me aguento, tira-me daqui. Nunca mais eu volto nessa praga. Passei 22 anos sem vir no cinema, agora eu volto para ver uma praga dessa. Perdendo meu tempo. Por quê? Porque Deus é mais excelente. Deus é melhor. Mas as pessoas preferem a diversão. As pessoas preferem as brincadeiras. As pessoas preferem o lazer do que o próprio Deus. Não estou falando que é errado você ter o lazer, você se divertir. Mas se você faz uma coisa e você faz a outra também. Não tem, eu estou precisando de um descanso, eu estou precisando de um retiro, porque também você não diz, eu estou precisando de uma mensagem nova, eu estou precisando de uma unção nova, eu estou precisando do Espírito Santo, eu estou precisando de uma água viva, eu estou precisando de um fluir de Deus, e isso a gente não sente necessidade. Porque viramos religiosos, nós frequentamos o culto e chegamos na igreja e ficamos assim só recebendo. Ora por mim, pastor me abençoa, pastor, põe aqui a bênção na minha vida, pastor, ore por mim e peça a Deus aí nas suas orações. Ah, é? Jesus diz que ele vai suprir, ele vai fartar, não é infartar não, tá, irmão? Ele vai fartar quem tiver fome. Ô pastor, eu não tenho alegria. Por quê? Você não tem fome de justiça, você não tem fome de Deus. Pastor, eu estou sem dinheiro. Claro, você não tem fome de Deus. Davi disse há muitos anos, Salmo 34:10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Por que está faltando para a igreja, irmão? Não é só buscar, mas é buscar com fome, é buscar com vontade, é buscar com desejo incessante de não deixar de encontrar, de achar. Olha para você ver, olha, Eclesiastes capítulo 10. Vamos ler aqui. Olha para você ver aqui. Eclesiastes 10, versículo 16. Vamos começar nele. Depois nós vamos para o 17. Olha o que disse o rei Salomão. Ai de ti, ó terra. Essa palavra ai, irmão, ela é complicada, tá? Não é só ai do eu. A palavra ai significa maldito. Maldito é ti, ó terra. Quando o teu rei é o quê? Uma criança. Preste atenção. Maldito, ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Por quê? Como eu disse para você, a criança, o único desejo que ela tem é divertir, é brincar. Você vê que para colocar as crianças na escola é um trabalho danado, meu irmão, é uma guerra, é uma luta. Para trazer para a igreja, então, meu irmão, não vou, não quero ir, estou com sono, estou cansado, mas para olhar a televisão, ver o negocinho, ver o videozinho, né, eles assumem até a sala. Pega até o controle na mão. E ele está dizendo, ai de ti, cujo rei é criança. Mas por quê? Vamos lá para o versículo 18. Perdão, 17. Versículo 17. Bem-aventurada tu, ó terra, quando o teu rei é filho dos nobres e os teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice.
Olha aí para você ver. Quando os teus príncipes comem a tempo. Quando a pessoa tem o alimento necessário que ela precisa, no caso aqui do rei, para poder governar. Você pode olhar na Bíblia e você pode ver, estuda os livros de crônicas, das crônicas, ou dos reis. Verifica quais foram os reis que tiveram mais sucesso, os que foram mais queridos, os que foram mais amados, os que foram mais bem-sucedidos. Verifica eles. Verifica. Você vai compreender e você vai entender uma coisa. Foram os camaradas que mais se aproximaram de Deus, foram os camaradas que mais levaram a vida espiritual a sério. Foram os mais bem-sucedidos. Quando hoje nós vemos as pessoas não terem sucesso, não é o sucesso financeiro não, irmão. É o sucesso espiritual. Porque hoje os demônios simplesmente eles brincam com os cristãos. Destroem seus sonhos, destroem suas vidas, destroem tudo. Você vê, por exemplo, olha, todos os dias nós levantamos logo pela manhã cedo e já levantamos com fome. Tomamos o chamado café da manhã, certo? Depois, o café não é mais suficiente. Vai chegar lá pelo meio-dia, vai ter o almoço. E o almoço não é suficiente. Vai chegar na caída da tarde, você vai se lembrar de um lanchinho. E o lanchinho não é suficiente. Vai chegar à noite e você vai querer um jantar. Porque vai te bater fome. Vai te bater vontade de comer. Agora, em relação à palavra de Deus, bate a mesma fome? O dia que não lê a Bíblia, sente falta. O dia que não vem no culto na igreja, sente falta. Vou lá, não sinto nada. Acho que essa igreja está tão estranha, sabe? Acho que Deus não está lá mais não. Também depois que chegou esse pastor também muito enjoado, pega demais no pé. Cobra demais. É muita cobrança, é muita cobrança, é muita cobrança. Tá bom. Fica tranquilo que daqui a pouco quem vai cobrar o advogado, quem vai cobrar o médico, quem vai cobrar o engenheiro, quem vai cobrar o arquiteto. Pode ficar tranquilo. Pastor não cobra mais não. É o que tem acontecido com muita gente. A pessoa não sente a vontade de ler as Escrituras, não sente vontade de fazer uma oração, não sente vontade de se aproximar de Deus. Não sente vontade de conhecer a verdade, contenta com qualquer coisa. Se ouve uma mensagenzinha que alguém passa para ela já está bom. Não se aprofunda em mais nada. Nas coisas em relação a Deus. A pessoa não busca. Não há aquele desejo nela de crescer espiritualmente, de conhecer mais sobre Deus. Aí ela passa mais ou menos assim, quer ver, olha. A rainha de Sabá, eu não sei se foi curiosidade, porque geralmente mulher é curiosa, né? Não sei se foi questão de curiosidade, mas a rainha de Sabá, ela atravessou o deserto para ir a Salomão, a Jerusalém, para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, aquela mulher concluiu mais ou menos assim, caramba, se eu tenho um cara inteligente, se eu tenho um cara sábio nesse mundo, se eu tenho um cara que conhece conforme o pessoal fala desse cidadão, eu vou ouvir um Zé Ruela para quê? Eu vou lá nesse camarada. E quando ela chegou lá no camarada, sabe o que aconteceu, irmão? Ela disse assim, vocês não me falaram nenhuma parte do que de fato é. Presta atenção. Tem crente hoje que está escolhendo a igreja por ficar perto da casa dele.
Ele não está escolhendo igreja pelo que ele ouve, pelo que ele aprende, não. Ele não está escolhendo igreja, principalmente se tiver um pastor que cobra ele, se ele tiver um pastor que espreme ele, igual eu estou espremendo você. Quem mandou você vir para cá? Você veio que seguinte. E aqui eu vou exprimir você. Você pode ficar, irmão, você pode ficar chateado comigo. Amanhã você vai me agradecer. Amanhã você vai dizer assim, ó Deus, obrigado, aquele cara passou aqui, eu não gostava não, mas Deus, foi bom para mim. Tá bom. Pelo menos é o que falam comigo quando eu saio, depois que eu saio. Quando eu estou lá não falam nada não. Aí, quando a gente sai é que vai ver o que perdeu, né? Tinha e não deu valor. Porque é sempre assim, o ser humano ele tem e ele não dá valor. Quando ele perde, aí ele vai ver o que ele perdeu. Então tem pessoas que elas estão comendo hoje qualquer coisa e elas estão contentando com qualquer comida. Só que muitas destas comidas estão estragadas. E a comida estragada vai te causar o quê? Mal. Vai te fazer mal. Vai trazer doenças em você. Vai te deixar com problemas de saúde. Da mesma forma, uma palavra estragada vai te trazer mal. Seu espírito, sua alma vai ficar doente. E o que vai acontecer? Olha só para você ver, quer ver? Olha, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 40. Vamos lá, 4:40. Assim deram de comer os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Preste atenção. Quando Eliseu chegou nesse local, era o que diz alguns historiadores, eram escolas de profetas. É como se fosse a nossa grade, formando semeadores, formando gente para pregar o evangelho. Eliseu tinha essa escola. E esse pessoal estava lá para poder, né, fazer a obra de Deus, sendo preparados para fazer a obra de Deus. Só que quando Eliseu chegou, os camaradas estavam com fome. Acho que o camarada que ele deixou cuidando lá não cuidou direito e os caras estavam com muita fome. Então, cuidado quando você estiver com fome. Por quê? Porque quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Cuidado. Deixa eu te... Não se sinta um cachorro, tá, irmão? Eu só estou fazendo uma comparação. Se você pegar a carne e colocar veneno nela e jogar para o cachorro para ele está comendo veneno? Para ele está comendo o quê? Porque ele não consegue perceber nem sequer o gosto do veneno na carne. Mas o que vai acontecer com o cachorro? Vai ficar envenenado. Se correr com ele, descobrir antes e começar a levar lá, até salva. Né? Corta o efeito do veneno. Senão o bichinho vai morrer. Da mesma forma, o que o crente gosta de comer, irmão? A palavra de Deus. Onde é que o demônio vai colocar veneno? Vai colocar nela. O diabo não colocou veneno na palavra porque Jesus estava com fome? Qual foi o veneno que ele colocou? Se é filho de Deus, manda essas pedras se tornar pão. Ele está falando de quê? Ele não está falando da palavra? Está ou não está? Ele está falando de algo que Jesus podia fazer. Mas se Jesus fizesse, ele estaria fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo? Então tenha cuidado. Tá? Cuidado, porque às vezes a morte que você hoje está nela veio por uma comida que te deram para comer. Porque quando Eliseu mandou o pessoal preparar, eles foram lá, preparou umas ramas e trouxeram. Deve ser, como é que chama? Deve ser um cará, uma coisa assim, né? Um inhame, não sei o que era, que Eliseu mandou buscar, não. Sei que o que ele mandou pegar era comida boa. Mas o cara estava com tanta fome que ele pegou uma erva brava. E aí colocou na sopa. Quando colocou, cuidado com a sopa, viu?
O pastor, não é a sopa da senhora não, viu, irmão? É a sopa que ele comeu lá na minha casa. Ele comeu 5 canecas de sopa. Cuidado. Eles vão editar, vai tirar. Está ao vivo. Não tem problema não, já comeu. Aí o que acontece? Estava com tanta fome que foram lá e comeram. E aí depois começaram a perceber o veneno. A comida estava envenenada. Só descobriram depois que já tinham e disseram, nós não podemos comer isso. Ainda bem que detectaram antes de comer. Agora olha o que Eliseu fez, quer ver? Olha, vamos lá. O versículo 41 diz assim. Olha aí o que ele diz. Porém, ele disse, trazei farinha. E deitou na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. A morte tinha que ser tirada da panela. Você sabia que Jesus tirou a morte da nossa panela? Quer ver só? Eu vou te servir a Santa Ceia. Já pula lá para 1 Coríntios, capítulo 11, perdão. Capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios, não é Coríntios não, tá, irmão? Aos Coríntios, não é Coríntios não, tá, irmão? Os corintianos aí, pode ficar quieto, que não está escrito na Bíblia não. Mesmo o Corinthians ficando não sei quantos anos sem ganhar nada, ainda tem corintiano, né, irmão? Glória a Deus por isso. Brasileiro é brasileiro mesmo, não desiste nunca. Podemos ler? Versículo de número 29. Olha o que ele diz aí. Porque o que come e bebe indignamente. Então você está vendo, está comendo e está bebendo, mas está de uma forma errada. Se comer e beber, mas não for da maneira correta, vai surtir o efeito contrário. Então tá aí, olha, que é a reação. Esqueci o nome da palavra, vai embora. Então ele diz: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. O que a pessoa não discerne? O corpo do Senhor. A pessoa não sabe o que ela está comendo. É como se ela estivesse comendo qualquer coisa. E quando você está participando da ceia, você está relembrando aquilo que Jesus passou, sofreu, conquistou e fez por você. Você não está comendo qualquer coisa, não. Você não está bebendo qualquer coisa, não. Por isso a pessoa que pega o pão, que pega o cálice e come ele de qualquer maneira, isso não traz efeito nenhum na vida da pessoa. Há muitos anos atrás, teve até pregadores dizendo assim, olha, esse negócio de santa ceia, isso não abençoa ninguém. Ah, então Jesus fez a gente de palhaço, porque ele mandou a gente comer e beber. Porque se ele mandou comer e beber, então isso tem bênção nesse negócio. Ele não ia mandar a gente gastar, comer, simplesmente para comer e dizer isso é meu corpo, isso é meu sangue. Então a gente tomava como vinho, beberia como suco da uva, né? Comeria como pão. Não precisaria trazer à nossa memória a obra que ele fez. Porque quando você come o pão, Jesus está dizendo, este é o meu corpo, que foi o quê? Foi dado por você. Agora no corpo de Jesus, o que ele carregou? Carregou os meus pecados, carregou minhas transgressões, carregou as minhas maldições, carregou as minhas doenças, carregou as minhas dores. Pelas suas feridas eu fui sarado. É para que eu me lembre disso. Ô Carlos, você tem saúde, meu filho. Lembra que eu morri por você. Lembra que eu subi no Calvário por você. Agora o sangue, quando eu bebo, é para me lembrar o quê? Que eu sou comprado por Deus, eu não sou de mim mesmo. Eu sou propriedade do Deus Altíssimo, porque o sangue foi a moeda de troca. A vida de Jesus pela minha. O que ele está dizendo? É você que tinha que estar morto, mas para você viver, morri eu em seu lugar. Para que você viva.
Mas viva com dignidade, não é só viver, porque tem gente que está vivendo. Deus não quer que você viva, Deus quer que você tenha dignidade de vida. Não é simplesmente viver não, querido. Olha o versículo seguinte, vamos lá, que não chegou não, não chegou onde eu quero chegar não, vamos embora, ainda tem mais. Versículo 30, bora meu filho. Por causa disso, há entre vós, quem? Fracos, doentes e muitos que dormem. Ok, a falta de comida vai deixar a gente o quê, irmão? Raquítico. Fraco. A falta de uma comida, porque tem gente que diz assim, pastor, eu estou comendo, mas a comida que você está comendo pode estar te fazendo mal. Porque Deus tem 3 maneiras de nos curar. Uma é a fé, outra é a ciência e outra é o alimento. Pode ver, por exemplo, que quando a gente vai lá, o médico diz assim, ó, para de comer isso, para de comer aquilo, para de comer assim. Quando você faz exame de sangue, então, ele pega e já vira, ali, aumenta a lista. Não coma mais isso. Você vai tirar isso aqui. Não significa que você não vai comer mais aquilo, mas para você se curar, não vai ser só o remédio. O alimento vai ajudar você a se curar. Por isso que o peixe morre pela boca. E nós também. Como o médico falou assim comigo, tem gente que suicida, pastor, com revólver, com a corda, tem gente que pula do prédio e tem gente que suicida com a faca e um garfo na mão. E eu falei assim, então, doutor, eu não vou ser suicida, porque Deus falou que se a gente matar nós mesmos, nós estamos lascados, que nós vamos ter que dar conta disso, e não tem salvação. Misericórdia. Então ele está dizendo, por causa disto o quê? De pessoas que comem sem saber o que está comendo, sem ter desejo, de pessoas que bebem sem ter desejo de estar realmente em comunhão com Deus. Muitas às vezes, quando a ceia passa, ele diz, eu preciso comer para que todo mundo pense que eu estou em comunhão. Eu preciso comer para que todo mundo pense que eu estou certo com Deus. Não, meu querido. Você pode estar todo errado, você pode estar todo lascado, você pode estar todo perdido. O importante não é como você está, é como você deseja ficar. Eu já servi ceia para pessoas, como a senhora no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, 6 anos que ela era viciada em cocaína. Ela foi na igreja a primeira vez que ela resolveu ir Santa Ceia. Chegou lá e eu expliquei o que eu estou explicando para você. A irmã que levou ela, quando a ceia passou, ela levou a mão, a irmã repreendeu ela, você não pode comer, você não pode beber, isso é santo. Ela falou, você ouviu o que o pastor falou? Eu quero Jesus na minha vida, eu não quero cocaína mais, eu não quero ser uma viciada, eu não quero ser dependente de uma droga, eu quero ser dependente desse Deus que você me chamou para vir aqui hoje. E ela tomou a ceia, ela comeu, ela bebeu. E o que aconteceu com ela? Ela chega em casa, o marido preparou, que ela cheirava junto com ele. Ela preparou o pino para ela cheirar. E ela disse, não quero mais. Por quê? Porque eu fui na igreja com a fulana e Jesus entrou na minha vida. Eu não tenho mais desejo de droga. Porque o dia que a pessoa deseja Jesus mais do que a droga, ela não precisa mais da droga. O dia que ela deseja Jesus, como muitas vezes, eu entrei na igreja chorando e dizendo, Deus, eu não quero beber mais. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Acabou a vontade de beber. Porque antes, quando eu olhava assim, passava no ônibus, na rua, olhando as pessoas bebendo e a boca chega a encher de água. A mesma coisa é aquele homem que tem os olhos cheios de adultério. O dia que ele quiser santidade, o dia que ele quiser Jesus, Jesus tira ele do adultério, porque ele não vai ter vontade, vai olhar para a mulher com todo respeito, como se estivesse olhando para a irmã. Por quê? Por isso que Jesus está dizendo, vocês têm que ter fome, rapaz. Vocês têm que ter fome disso aqui. Por quê? Por causa disso que tem gente fraco. Por causa disso que tem gente dormindo. Por causa disso é que tem gente que está doente. É por causa da comida que a pessoa come sem saber o que está comendo. Porque quando você come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, o que ele faz contigo? Ele te sara. Ele te acorda. Você pode estar num sono tremendo da sua alma. Você pode estar abatido. Cristo te acorda. Como você pode estar, como eu um dia estava como Lázaro.
dormindo o sono da morte. Jesus entra lá no mundo dos mortos e diz: Lázaro, sai para fora. Como um dia ele falou comigo: Carlos, sai para fora. E eu saí porque eu ouvi a voz de Deus. O dia que você quiser ouvir a voz dele, você também vai escutar. Fala com ele, Deus fala comigo. Deus me dá uma palavra que me mude, uma palavra que me transforme, uma palavra que me coloque na linha, uma palavra que mude o meu pensamento, os meus sentimentos, os meus desejos. O dia que você começar a pedir isso para Deus, Deus vai começar a falar com você. O que você nunca ouviu da boca de Deus, você vai ouvir. Sexta-feira chegou uma senhora aqui comigo, ela disse: pastor, eu orei e eu pedi: Senhor, usa o pastor para falar comigo, e tudo que o Senhor falou é o que eu precisava ouvir. Agora, por que Deus falou com ela? Porque ela queria ouvir. Tem gente que diz assim: eu vou lá na igreja, mas não é nada para mim. O pastor prega lá, mas não é nada comigo. Claro, será que você deseja ouvir? Será que você quer ouvir a Deus ou será que você quer só cumprir um protocolo? Eu fui no culto, participei da reunião. Eu sou evangélico. Eu sou evangélica, sou da Igreja da Graça de Deus. Amém. Como é que anda a tua vida? Ah, mas eu estou muito doente. Sabe, pastor, assim, eu estou meio devagar, estou meio desanimado, estou meio para baixo. Ah, é? Mas quantos anos você já está na Igreja da Graça? 20 anos. Ainda está desse jeito? Aí os inimigos da nossa fé dizem assim: essas igrejas de porta aberta, essas igrejas de doutrina só de prosperidade, não sei o que lá mais. Agora você vem aqui e você escuta a verdade, filho. Não deixe o caminho do Senhor ser blasfemado pela sua falta de apetite de Deus. Não deixe. Não deixe os inimigos da fé perguntarem para você: cadê seu Deus? Clame, peça, invoque, pede para Deus te dar fome, para Deus te dar sede. Não é fome de comida, fome da palavra. Não é sede de água, sede do Espírito Santo da verdade, operando, atuando no seu ser, movendo na sua vida, te levantando, te despertando. Feche os seus olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, nesta manhã eu te agradeço. Não é por falta de palavras, meu Deus, porque o Senhor tem falado com a gente. Não é de hoje. O Senhor tem enviado profetas. O Senhor já enviou, meu Deus, homens a este lugar. O Senhor, meu Deus, tem trazido revelações. O Senhor tem trazido palavras. E muitas vezes, Senhor, nós ainda não despertamos. Não despertamos, ó Deus, o desejo. Não despertamos, meu Pai, a vontade, aquilo que não pode ser contido. Senhor Jesus, eu te peço que hoje o Senhor acorde a gente. Eu te peço que hoje, meu Deus, o Senhor possa despertar em nós essa fome, meu Deus, da verdadeira comida, do verdadeiro alimento, pois o Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e que dá vida para os homens. Ah, nós precisamos tanto desse pão, Senhor. Ou eu não sei se essa mulher precisa, se esse homem precisa, mas eu preciso, Pai. Como aquele homem disse: dá-me sempre de comer deste pão. Senhor, em o nome de Jesus, meu Pai, não deixe que a minha alma, meu Deus, não deixe que o meu espírito, Senhor, venha ser intertido nas brincadeiras, não venha ser intertido no lazer, mas me ajude, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, a ter um desejo, Senhor, como disse Pedro, que seja ardente, porque, meu Deus, quando nós iniciamos é leite, mas quando nós crescemos é o alimento sólido. E o alimento sólido nos faz entender e dividir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, esse é o seu desejo, que a gente cresça. Oh, e que o Senhor possa crescer. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará.
estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o